Olá, como está você? Como você passou esta semana? Porque faz uma semana que eu coloquei para você conhecer o 18º episódio e agora nós vamos tratar do 19º episódio, que é a continuação falando sobre poder e influência. Quem não me conhece ainda, eu sou Márcia Medeiros, eu trabalho com liderança em alta performance. Eu trabalho também fazendo análise corporal. Pela análise do seu corpo, eu digo como sua mente funciona, ok? Então, vamos lá. Eu estou fazendo esse trabalho, esse podcast, que tanto você pode me ouvir no Spotify, quanto no YouTube, me vendo, né? E eu estou trabalhando aqui com esta Bíblia, a Bíblia do Executivo, ok? É uma Bíblia maravilhosa, que trata, lógico, da palavra de Deus, mas trabalha sobre as questões da liderança exercidas por pessoas tão espetaculares que passaram, né, que nos antecederam, ok? Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós falamos sobre poder e influência, voltada na questão dos relacionamentos. E aí, o que é que o Mateus, de 20 a 28, nos diz? Os discípulos pegaram a coisa no ar. O mestre falava de sua partida, e isso significava que o tempo de governar estava às portas. Os discípulos ainda não estavam bem certos a respeito do papel de Jesus em tudo aquilo, pois ele os confundia constantemente. Assim, pensavam com parábolas sobre sua morte e ressurreição iminente. Jesus, ele falava isso por meio de parábolas, ele não deixava as coisas 100% claras para os discípulos que estavam acompanhando. E muitas vezes é assim na nossa vida, nós não sabemos o momento seguinte, né? E muitas vezes queremos adivinhar, queremos crer que aquilo que eu estou vendo é a situação final, quando não é, ok? Embora tivessem dificuldades para interpretar as palavras de Jesus, uma coisa eles entendiam com clareza: como apóstolos de Cristo, estavam investidos de poder e autoridade. Gente, olha, essa questão de estar investido de poder e autoridade é o que também nos acontece. Tanto eu quanto você, nós estamos investidos de poder e autoridade dados pelo alto. O Senhor nos disse o seguinte, que ele iria e que nós iríamos fazer coisas muito maiores do que ele fez. Isso é para quem crê, isso é para quem tem fé, ok? Então, assim, nós estamos chegando ao final de um ano. Não pense que pelo fato de você ter passado por batalhas, ter passado por dores, que isso é o teu fim, que parou aqui. Às vezes você pode ter estar passando por uma separação, você pode estar passando por uma situação difícil no trabalho, você pode estar passando uma situação desafiadora com um filho, até nas drogas. Essa não é a palavra final. Isso é o que você está vendo ao seu redor. Mas o plano de Deus é muito maior e melhor para a sua vida e para mim. Está entendendo? O que é que nós temos que fazer? Hoje mesmo, hoje eu não acordei bem. Não acordei. Fui jogar, fui treinar, mas, sabe, me sentindo cansada, me sentindo doída. E o que é que eu fui fazer? Louvar, louvar, louvar. Depois foi me dando uma energia, fui fazer exercícios mais ainda e dizer, olha, ei, peraí, a minha força vem do Senhor, a minha alegria vem do Senhor. E a palavra de Deus diz quão fraco você está, se no momento de fraqueza você demonstrar mais ainda essa fraqueza, né? Você ficará mais fraco ainda. Então, assim, se você está me ouvindo agora, está de cabeça baixa, levanta essa cabeça. Procura ver o que você ainda não fez e que poderia ter feito, né? Talvez conversar com uma pessoa pode mudar o rumo do seu dia hoje. Já pensou isso? Você já pensou que se você hoje sair de onde você estiver e for dar um abraço em alguém, você vai melhorar a sua vida, vai melhorar a dela? Então, assim, respira, coloca uma roupa bonita, sinta-se bonita, bonito, não sei quem está me ouvindo aqui agora, e vá fazer aquilo. Uma coisa só que pode mudar o teu dia hoje, e mudando o seu dia, muda
é a sua história e o momento que você está vivendo agora. Eu estou acabando de dizer para você, eu estava down, e aí só quem pode sair desse down sou eu. Não é ninguém que vai. Lógico, algumas pessoas que você tem ao seu lado e você liga, cara, ó, me dá uma palavra aí, vai, porque eu não estou legal. E você recebe uma palavra, né? Porque aquele que está conectado com o Senhor, Deus já preparou uma pessoa do outro lado. Todas as vezes que eu falo nessa palavra, que eu falo nesse Deus lindo e maravilhoso, eu digo a você, e estou dizendo para mim, ele já preparou uma pessoa hoje para deixar você mais feliz, mais senhor de si, senhora de si, né? E dizer assim, epa, aquieta teu coração. Acalma-te, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. Hoje eu recebi uma notícia de uma grande amiga que a mãe está passando por dificuldades. E eu não sei se ela vai me ouvir, mas eu te digo, eu profetizo na vida da sua mãe muita saúde, muita paz, e que o Senhor dos exércitos, ele sabe exatamente o que está fazendo, por que está fazendo, quando está fazendo, e está tudo certo. Ok? A Bíblia registra vários incidentes em que os discípulos discutem sobre qual deles ocuparia o degrau mais alto do poder. Olha, Jesus ainda estava aqui. Ele falava entre parábolas, dizia que iria partir. Os discípulos não acreditavam, né? Mas mesmo assim eles começaram a, e aí? Quem vai substituir? Quem vai ocupar o lugar? Ninguém ocupa o lugar dele. Ele tem um lugar de honra. Se você permite que alguém, alguma coisa, algum ente querido, ou algum imóvel, ou o seu trabalho, se você permitir que essas coisas sejam, tome o lugar de honra do Senhor, ele vai lá, ó, e traga. Ele quer você, ele quer a mim. Ele quer nos usar para o propósito dele. E só ele merece toda a honra e toda a glória. Mais ninguém e mais nada. Você está entendendo? Ana, Roberta, Márcia, João, Pedro, Roberto, Paulo, Joaquim, Messias, Isabela, Lisandra, quem estiver me ouvindo, ok? Era um assunto com o qual muito se preocupavam. E essa preocupação estendia-se também às famílias. No texto em questão, a mãe de dois deles abertamente solicita que seus filhos recebam a posição mais elevada e de maior poder no reino de Cristo. Esta mãe vai pedir a Jesus isso, gente. Já pensasse? Como estudamos na semana anterior, porque a gente estava trabalhamos a semana anterior sobre poder e influência, a mesma coisa, estamos concluindo nesta semana, dia 12 de dezembro, já chegando o final do ano, ok? Então, como nós falamos, cadê? A semana anterior, o poder é indispensável à liderança. Nós falamos sobre isso. Não tem como você liderar sem ter poder, sem que seja lhe dado o poder para liderança, para liderar, ok? Vamos tomar uma aguinha? Esta é a minha disciplina e tem que ser também a sua. Por que tem que ser, Márcia? Porque o nosso organismo não fica sem água. Não deve ficar, a pele tem que ficar hidratada, os órgãos têm que ficar hidratados. Nós temos 75% de água, pelo menos, no organismo, beleza? Ele permite ao indivíduo influenciar pessoas, o que pode representar uma força enorme a serviço do bem. Muitos, porém, como os discípulos em formação, estão mais interessados nos benefícios pessoais que o poder é capaz de proporcionar. Uau! Para os discípulos de Jesus, o poder é uma oportunidade de crescer em importância diante dos homens. Ou seja, a partir do momento... E assim, hoje, quando eu estou com poder, a pessoa que está no poder diz assim, agora vão me respeitar,
Agora, fulano de tal vai saber com quem está falando. E aqui no Brasil tem muito isso, né? De, é, de perguntar, você sabe com quem você está falando? E aí? Né? A mente deles estava povoada com imagens de tronos, posições e títulos. Talvez hoje a minha mente esteja assim. Eu sou empregada pública, estou numa mudança de governo. Quem nunca, no caso eu sou uma pessoa extremamente competitiva, uma pessoa que gosto de estar à frente para poder tomar decisões mais rápidas, de uma forma onde o colaborador seja, como é que eu posso dizer, seja visto de uma maneira diferenciada. Eu me preocupo com isso. E nem todos os gestores vêm dessa forma. Então, lógico que eu quero estar numa situação de poder, mas não numa situação de poder para massacrar, mas sim para elevar, para servir, porque o líder, como Jesus foi, o grande líder, ele veio aqui para servir e não para ser servido. Então, um dos grandes papéis da liderança é exatamente esse, de servir e não de ser servido. Beleza? Mas a advertência de Jesus foi severa. Nada disso, não no meu reino. Então, não fiquem preocupados com tronos, não fiquem preocupados com posições e com títulos, porque no meu reino não é dessa forma, ok? O ponto de partida para o exercício responsável do poder é a pergunta: por que eu quero isso? Por que eu quero estar na presidência de uma determinada empresa? Por que eu quero estar liderando o projeto X? Por que eu quero gerir esse time da maneira como eu acredito? Eles vão ganhar? A pergunta é: o que é que eles vão ganhar me tendo à frente, né, de uma determinada unidade, de uma determinada ação, de um determinado projeto? Cada um deve fazer essa pergunta, beleza? Muitos, diante dessa questão, enfrentam a tentação de dar qualquer resposta, menos a correta. Muitos líderes passam a vida inteira competindo para dominar os outros, a fim de alcançar o poder e então defender sua posição. Mas Jesus deixa claro que há somente uma resposta correta a essa pergunta. Quero poder e influência, porque com isso poderei servir melhor a Deus. Tudo se resume a servir. E servir a Ele, porque foi Ele quem te colocou nesta posição. Ah, Márcia, agora deu. Não é possível. Será que eu não contribuí com isso? Óbvio que você contribuiu. Mas você contribuiu porque Deus te deu a oportunidade de você estar concorrendo a uma determinada vaga, estar com o conhecimento e com as habilidades certas para cumprir um propósito que ele tem na sua vida, sendo gestor das pessoas que você está sendo. E muitas vezes, e na verdade todas as vezes, para você cumprir o seu propósito, você passa por um processo, seja ele qual for. Seja lidar com pessoas difíceis, seja lidar com pessoas mais lentas, seja lidar com pessoas mais exuberantes, que muitas vezes você pode até pensar que elas queiram tirar o teu brilho. Muitas vezes não é. É porque a pessoa é assim, ela precisa disso. E você, aí eu estou apontando mesmo, e você, enquanto líder, eu preciso conhecer a pessoa que está numa determinada função para exaltá-la ou deixá-la um pouco mais no canto, porque ela pede, o corpo dela pede para fazer tarefas mais repetitivas. Outras pessoas não suportam trabalhar com repetição. Você está entendendo? Querem as coisas dinâmicas.
desafiadoras. É isso. Então, por isso que é tão importante conhecer o outro de uma maneira correta, tá? Qualquer coisa além ou aquém dessa intenção viola a confiança que Deus deposita naquele que recebe poder. Então, você está me ouvindo agora, que provavelmente é uma liderança. E, gente, liderança não se trata só porque está organogramicamente falando. Ou seja, não se preocupe se você está numa caixinha ou não, porque você é líder de si mesma, é líder da sua vida, é dona do seu barco. Então, para você também liderar sobre si mesma, faz-se necessário que você se conheça, que você comece a servir a você também, né? O seu cuidado, o seu autoconhecimento, né? A sua autoliderança, a sua autogestão. Ontem eu vi uma coisa muito legal que uma amiga minha mandou para mim. Sabe quando é que eu faço a minha autogestão? Quando eu cuido da minha mente, quando eu cuido do meu corpo e quando eu cuido do meu espírito. Essa é uma autogestão. Como é que eu vou? A primeira coisa que eu trabalho quando eu estou ministrando o curso de liderança em alta performance é exatamente isso, a autoliderança. Como é que eu estou? Quais são os meus valores? Quais são os meus sonhos? Em quem eu estou crendo? Será que eu estou crendo em mim? Porque se eu não estiver crendo em mim, como é que eu vou crer no outro? Ok? Mais uma aguinha, pessoal. Eu bebo muita água e até porque eu estou falando muito, né? E até me digam, tá? Às vezes eu tenho um feedback de tipo, Márcia, tá falando demais. Mas se não estiver agregando, me avisem, porque aí eu reformulo, como eu já reformulei algumas vezes. Beleza. Então vamos lá. Agora, quem é Deus nessa situação? Nós falamos sobre relacionamentos e agora nós vamos falar quem é Deus nessa questão do poder e influência. Então vem, Mateus 20 contém material demais para absorvermos em uma única leitura. Ou seja, já está aqui a recomendação, vá ler com tranquilidade Mateus 20 para identificar ali o que é que você capta de poder e influência, tá? Jesus faz uma afirmação tão definitiva sobre o poder que prestaríamos um desserviço a nós mesmos se abandonássemos o texto agora. Algumas perguntas nos ajudarão a descobrir ideias fundamentais sobre essa coisa tão complexa chamada poder, cujo potencial destrutivo ou construtivo é enorme. Então, vamos lá na página 922. Página 9, ela está aqui bem marcadinha. 922, aqui. Vamos lá. Poder e influência, quem é Deus? Jesus define claramente sua visão de poder ao reler o texto. Opa, visão de poder, ponto. Ao reler o texto, reflita sobre essas verdades e pense em como elas se encaixam em sua liderança. Os 4 passos abaixo têm o propósito de ajudá-los nessa tarefa. Então, vamos lá. 4 passos. Primeiro, aí ele pede, releia o texto e imagine a cena. Imagine os apóstolos e Jesus a caminho de Jerusalém. Que ambiente sugerem os versículos de 17 a 19? Vamos lá, eu vou ler aqui. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem, ou seja, ele, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte. Ou seja, Jesus estava dizendo tudinho. Já já eu vou morrer. Eu estou subindo para Jerusalém. Quem foi a Jerusalém sabe exatamente o que eu estou dizendo. Ele estava entrando para Jerusalém, e aí ele vai passar por toda a Via Dolorosa, né? Então, ele estava chegando em Jerusalém. Eles o condenarão à morte
e o entregarão aos gentios, ou seja, as pessoas que não acreditavam nesse Deus, né? Para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. Jesus sabia tudo. Ele sabia o porquê dele ter vindo aqui para morrer por mim e por você. Ele sabia a dor que ele ia passar. Mas se ele não tivesse feito isso, o nosso pecado estaria aí pelo mundo. E nós, o que é que seríamos de nós, né? No terceiro dia, ele irá ressuscitar, ok? Então, ele deixou bem claro isso. 2. Agora observe a conversa entre Jesus e a família de Zebedeu. Imagine o Filho de Deus fazendo a você a pergunta do versículo 21. O que você responderia? Eu vou dizer qual é. O que eles estavam, de fato, pedindo? Pense além da resposta óbvia e imagine o sonho deles. Com base na sua experiência em situações semelhantes, o que você imagina ter sido a motivação, boa ou não tão boa, deles? Vamos lá. Para o. De 20 a 23. Então, eu vou ler aqui agora. Então, esse é o pedido de uma mãe, tá? Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-lhes, fez-lhe um pedido. Ela fez um pedido a Jesus. O que você quer? Perguntou ele, Jesus. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus dois filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Gente, quem sentou à direita do Deus Pai, à direita de Jesus lá, ficou à direita do Deus Pai, foi um ladrão. Eita, Jesus! Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, ele ia beber um cálice muito amargo. Todo o pecado do mundo ia estar nele. Podemos, aí eles disseram, podemos, responderam eles. Oh, Jesus, tolinhos, né? Vamos lá. Jesus lhe disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Eita, Jesus, para refletir sobre isso. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Jesus, a pergunta é: será que eu estou preparada para este lugar? Será que você está preparado ou preparada para este lugar? Quantas não é o fato de nós fazermos algo, né? De nós sermos algo para Ele. Não é o nosso ter, porque não era a riqueza que Deus queria. Ele quer ter a gente, quer ter a nossa alma, quer ter o nosso espírito, quer que nós coloquemos tudo em suas mãos. Vamos ao terceiro. Observe a reação dos outros discípulos no versículo 24. O que gerou a indignação deles? Vamos lá. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Por quê? Porque só eles teriam direito, né? Provavelmente eles pensaram isso. Ou quem eles pensam que eles são? Se tem algo muito maior que vai definir sobre isso. Eu não sei verdadeiramente o que passou pela mente deles, né? E agora, no versículo 25, que é a quarta coisa, Jesus identifica a concepção que eles tinham de poder. Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. E no versículo 26, revela-lhes a concepção que tinha a respeito de poder e liderança. Então, vamos lá. Vamos lá,
25. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Então, o que Jesus está pedindo mais uma vez seja servo. Sirva, e aí você será grande em relação ao que Deus quer para a gente, tá? E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Ui, uma paradinha para a água e para uma reflexão grande, né, sobre essa passagem que nós vimos agora, tá bom? Vamos lá, concluindo, pense um pouco sobre isso. Após a ascensão de Jesus, esses homens estariam no controle do empreendimento divino. Ou seja, Jesus nos deixou a missão de proclamarmos o evangelho até o fim dos séculos, né? Então, ficou para cada um essa missão. E que nós não podemos, lógico que começou lá com os discípulos, e eles se viram assim, poxa vida, Jesus foi embora, e agora? Como é que vai ser? Só o que é que ele diz? Ele diz que eu irei, deixarei o Consolador com vocês, que é o Espírito Santo, e muito mais vocês farão em meu nome, ok? Não no seu próprio nome, mas no nome de Jesus, muita coisa pode ser alcançada. Tornar-se-iam os líderes do escalão maior de toda a história do cristianismo. Teriam de assumir esse ministério sem precedentes e sem documentos históricos aos quais pudessem consultar ou seguir. Seriam os únicos apóstolos. Sua qualificação mais alta, no entanto, era que haviam sido instruídos por Jesus. Estavam lá dia após dia com ele, mas não tinha uma cartilha, não tinha uma carta autorizando, não tinha nada, era só o poder do Espírito Santo. Eles teriam que abrir a boca e confessar Jesus, de declarar que ele era o único Senhor e Salvador das nossas vidas, para que as pessoas acreditassem, ok? Sua qualificação mais alta, no entanto, era que haviam sido instruídos por Jesus, como eu falei. Tinham o exemplo dele como ponto de referência. E aqui ele os aconselha a não abusar da autoridade que teriam sobre os outros. Os versículos 26 e 27 registram uma das declarações mais profundas já feitas sobre o uso eficiente do poder, autoridade, influência e posição. Leia outra vez esses versículos e tente descobrir quanto esse paradigma afeta seu status de líder. Ou seja, o 26 e o 27 diz o seguinte: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Uau! Ok? Observe algo importante aqui, invisível na superfície. Jesus menciona duas posições de liderança, importante e primeiro. Quantos podem ser importantes e quantos podem ser primeiros? Agora, observe as funções que levam a cada uma dessas posições. Para ser importante, a pessoa deve ser servo. Para ser importante, a pessoa deve ser servo. E para ser primeiro, deve ser escravo. Uau! Uau! A diferença está na intensidade e na atitude da pessoa quanto à utilização de seus recursos para servir aos outros. Se você tiver alguma dúvida sobre a sabedoria dessa forma de agir, pense na declaração final de Jesus, que está no versículo 28. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida
em resgate por nós. Ok? Uau! Essa parte foi quem é Deus nessa questão do poder e a influência. Agora vamos, quem sou eu? Quem sou eu, Márcia? Quem é você, Juan, Pablo, João, Eliane, Raquel, Josélia, Joselane, e por aí vai. Exercer poder significa saber como e quando correr risco. Isso não é segredo, mas quão eficiente é você em incentivar os outros a correr riscos. Este também é um aspecto fundamental para a liderança transformadora. Transmitir aos liderados a coragem para sair da casca e recompensá-los pelos seus melhores esforços, ainda que não alcancem os objetivos propostos. Sheila Murray Patel apresenta-nos uma boa visão desse importante princípio. Nós vamos ler agora na página 1026. Gente, eu lembro de uma vez que um presidente da minha empresa chegou para mim e disse assim: Márcia, ouse, ouse, né? E também saia da caixinha. Eu tinha preparado, eu lembro demais disso, eu trabalho com comunicação, então eu tinha preparado uma baita campanha. E aí ele chegou para mim, e aí nessa baita campanha tinha várias peças, várias mídias diferentes. E aí ele chegou para mim e disse: Márcia, por que você não faz um evento bem sólido, aonde a grande mídia compareça? E aí nós vamos ter mídias gratuitas, ao invés da gente investir tanto dinheiro em outras mídias. Eu parei, olhei para ele e disse: você está coberto de razão. Eu vou preparar um baita evento em determinado local. E foi isso que foi feito. E o que aconteceu? Toda a grande imprensa, rádio, televisão, jornal, estavam lá fazendo a cobertura. Então, nós tivemos uma quantidade de mídia gratuita enorme, sem eu ter tido necessidade de gastar o volume de dinheiro que eu iria gastar com outras peças publicitárias. Uma paradinha de novo para a água, tá? Então, vamos ver aqui na página 1026 o que é que estão nos dizendo. Está aqui, 1026. Quem sou eu? Tomé não estava disposto a arriscar a vida, a não ser que houvesse provas da ressurreição de Cristo. Mas Jesus, com seu poder, transformou o cético em um homem que, de fato, daria a vida pela causa. Depois de ver as provas de que precisava, Tomé nunca mais voltou atrás. Muitas vezes somos assim, né? Precisamos ver para crer. Enquanto Jesus diz: dá o passo que eu dou o chão. Nenhum líder realizará uma obra duradoura sem correr risco. Risco é uma coisa que, se nós não corrermos, há uma grande possibilidade da gente estar na inércia, né? Na mesmice, não está saindo do lugar. Temos que correr risco. Há ocasiões em que a equipe ou a organização tem de se expor a perigos e há possibilidade de sofrer muitos danos. Até porque, quando isso acontece, também existe um maior crescimento, né? Porque muitas pessoas, não, vamos ficar aqui, vamos ficar por aqui, está tão gostoso, está tão bonzinho aqui. Veja, time que está ganhando não se mexe. Quem já ouviu essa frase? Pois é, mas quando também não mexo, eu não dou a oportunidade de um outro jogador também colocar as capacidades dele, né? A gente está aqui em plena Copa do Mundo e nós estamos vendo quantos valores estão entrando na nossa seleção. Isso é muito bom, né? Vini, Rafinha, que eu estou apaixonada, torcendo para que ele faça o gol dele, né? E Charleston, que coisa linda. Lógico, Neymar é maravilhoso, é um craque, né? Um fera. Mas como é bom a gente poder estar vendo outras lideranças também, tá? Há ocasiões, já li essa, peraí, cadê? Há situações em que a reputação do líder
depende de sua capacidade de saber quais riscos deve correr. Então, a pergunta é: qual a melhor maneira de correr risco? A gente precisa correr. Qual é a melhor maneira? Beleza? De acordo com Sheila Murray Bethel, no antigo modelo hierárquico de poder, o da pirâmide, com o líder no topo e os demais espalhados nos níveis de baixo, as pessoas simplesmente recebiam ordens para correr riscos. E era uma ordem, né? De cima para baixo. O problema com essa filosofia de trabalho é que quem estava nos níveis inferiores na pirâmide tendia a gastar energia considerável para diluir o risco, filtrando nas sucessivas camadas hierárquicas e na burocracia. Muitas vezes, o que é dito aqui em cima, sabe aquele telefone sem fio? Quando chega na camada mais embaixo, que é a camada da execução, chega deturpado. Chega deturpado porque as minhas emoções atrapalham quando eu vou repassar, as minhas crenças atrapalham, e aquilo que eu escutei, a forma que eu ouvi, talvez não seja a que eu devesse repassar lá para o meu time lá de baixo, ok? Se a expectativa era de fracasso, os efeitos seriam atenuados em várias frentes. Em resumo, essa forma de lidar com os riscos abafava a criatividade, a receptividade e a responsabilidade, né? Porque eu não me responsabilizava, já vinha tudo de cima, então eu vou fazer, se der certo, deu, né? Bethel sugere um modelo mais eficaz, no qual o líder ajuda os liderados a desenvolver a habilidade de correr risco. É um verdadeiro líder coach que está ao lado, né? Em vez de receber uma ordem de cima para baixo, faça isso, o liderado ouve o conselho. Se você acha que isso precisa ser feito, então arrisque e faça. A dispersão do risco, Bethel afirma, é acompanhada da dispersão do apoio, do treinamento, do reconhecimento e da recompensa. Em seu artigo, Bethel mostra como o poder e a influência agem no contexto da liderança de servo. Leia novamente a sentença acima e descubra o que acompanha o risco. A forma descrita por ela como antigo modelo hierárquico de poder transforma pessoas que correm riscos em bodes expiatórios. Já o modelo que ela propõe é mais condizente com a estrutura bíblica. O líder competente faz mais que calcular os prós e os contras dos riscos. Ele ajuda os liderados a descobrir como arriscar e criar situações de vitória. Eu não deixo os meus colaboradores ao seu bel prazer, mas eu estou lá junto com eles para minimizar esses riscos. É legal isso, né, gente? É muito interessante, muito interessante. Show de bola. Vamos embora? Agora nós vamos ver, voltando para cá, vimos agorinha, quem sou eu, agora, como funciona, beleza? Como funciona o poder e influência. A leitura de hoje é o perfil de caráter de Tomé. Jesus correu um risco com Tomé. Depois pediu a este que corresse um grande risco por ele, desafio que o discípulo aceitou e colocou em prática até o fim da vida. Tal liderança merece um estudo aprofundado, tá? Vamos aqui, é logo na página seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês. Tomando uma aguinha e nós já estamos caminhando para o fim, tá? Tomé, um dos apóstolos, é lembrado por sua dificuldade em aceitar qualquer coisa como verdadeira sem provas suficientes. Gente, quantas pessoas nós lidamos no dia a dia e querem, principalmente as pessoas conformes, elas precisam ler, ter certeza, ok? Entenderem se aquilo realmente é o melhor, se pode ser feito daquela forma. Eles trabalham assim. Não adianta. Eles precisam se cercar da maior certeza possível para poder colocar em prática alguma tarefa, beleza? Além da lista com o nome dos discípulos, é mencionado 4 vezes no registro bíblico.
As duas primeiras menções esclarecem o texto de João 20. Em João 11, Tomé faz uma afirmação pessimista, talvez sarcástica, sobre seguir Jesus até o túmulo de Lázaro. Vamos também para morrermos com ele? Em outra ocasião, quando Jesus estava explicando aos discípulos que estava para retornar à casa do Pai, Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? No entanto, ele é mais conhecido pelo incidente ocorrido após a ressurreição de Jesus. O Senhor apareceu aos discípulos, mas Tomé não estava presente. Quando lhes contaram que tinham visto Jesus, ele recusou-se a crer na história deles. Só ficaria convencido quando visse as provas de que o espantoso milagre de fato ocorrera. Aí você pode ler o incidente em João 20, de 19 a 25, tá? 8 dias mais tarde, Jesus apresentou a Tomé as evidências da ressurreição. E o apóstolo exclamou: Senhor meu e Deus meu. Sem evidências, ele se negou a crer. Diante delas, comprometeu-se inteiramente com Jesus, aceitando como seu Senhor e Deus. Então, gente, vê, Jesus, ele poderia ter ficado com biquinho, né? Ficado com raivinha, e aí a gente não teria esse testemunho agora sobre a fé de Tomé e o que ele dissipou por meio dessa certeza que Cristo ressuscitou no terceiro dia e que teve presente com eles, tá? A resposta de Jesus a Tomé foi que os que criam no Senhor, sem a necessidade de vê-lo, eram abençoados. E assim tem sido ao longo dos séculos. As pessoas têm de crer nos registros bíblicos sem ver as marcas ou as cicatrizes de Cristo ressurreto. O cristão hoje é um daqueles que não viram e creram. Mas a dúvida não é exclusividade de Tomé. Nenhum dos discípulos acreditou quando Maria Madalena lhes contou que tinha visto Jesus. João relata que creu só depois que foi ao túmulo e viu. João também afirma que os discípulos ainda não haviam entendido que Jesus tinha de ressuscitar. Concluindo, João escreve que Jesus, quando apareceu aos outros discípulos, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ainda que as Escrituras não o afirmem explicitamente, tudo indica que eles creram somente depois de Jesus lhe mostrar as marcas e se alegraram. Eita, Senhor, eu fico todas as vezes que eu leio, eu fico imaginando o seguinte: no Antigo Testamento, Deus falava, né? Deus fazia cair do céu codornizes, dava sombra de dia, dava a luz à noite, enfim, ele o tempo inteiro estava mostrando que ele era Deus. E as pessoas não acreditavam. E aí eu fico olhando muitas vezes assim, Jesus, e agora? Que não tem mais a tua presença, né? Você não vem mais para a gente ver, só quando a gente voltar para a glória. E aí, como crer? Tem que ser pela fé, tem que acreditar que isso é verdade, é pela fé. Embora Tomé não estivesse sozinho em seu ceticismo, o registro bíblico destaca-o dos outros pelo fato de ele não aceitar a palavra dos colegas como prova suficiente. Isso já estava tudo escrito. Não era para ele acreditar mesmo, tá? Estavam pedindo que ele aceitasse algo incrível e de importância vital, pois era questão de vida ou morte. Ele não estava disposto a crer sem evidências suficientes. Isso acontece muitas vezes com pessoas que também não são fáceis de crer qualquer coisa. Eles precisam ver um documento para poder liberar determinadas coisas. Está certo, não está errado, não. É fundamental aceitar o relato de pessoas confiáveis, mas é essencial também saber quando provas sólidas e verificáveis são necessárias.
Referir-se a Tomé como discípulo da dúvida é tratá-lo com excessiva severidade. Quando ele teve dúvidas e dificuldades na fé, exigiu evidências. Mas quando as provas lhe foram apresentadas, sua entrega foi total. Então, cabe àquele que está exigindo a prova, a partir do momento que recebe essa prova, para também de ficar criticando, sendo rebelde, e aceita, e ponto. E vai fazer o que precisa ser feito, né? Nesse momento crítico da vida de Tomé, Jesus usou a forma de influência mais forte e eficaz que existe. Informações claras e honestas, transmitidas de forma apropriada. Ponto. Hoje, no momento que nós estamos vendo, é muito importante isso. Calma, mostrar todas as evidências, tudo que for de forma apropriada. Aprendemos com Jesus que a melhor forma de influenciar as pessoas é compreender suas preocupações e lidar pacientemente com elas, ok? Então, gente, agora nós vimos, deixa-me ver aqui, nós vimos como funciona e agora o que fazer para a gente concluir, beleza? O poder pertence a Deus. Sabendo disso, alguns profetas protestaram contra o uso indevido dessa prerrogativa. Mas, em Obadias 8-14, encontramos um uso nobre e respeitável do poder. Como líder, pense em como usar seu poder de maneira sublime e benevolente. Ok? Com isso em mente, vamos aqui na página 848. 8, 4. O soninho. Não, né? Obadias. São os profetas menores, tá? 848. O que fazer? Para a gente concluir o poder e a influência. O poder na organização é análogo, em termos simples, à força física. É a habilidade de mobilizar recursos humanos, materiais, financeiros, por que não, para realizar tarefas. O verdadeiro sinal de poder, então, são as realizações, não o temor, o terror ou a tirania. Quantas pessoas, meu Deus, eu tenho escutado, eu não aguento, eu não suporto estar mais com aquela liderança, é uma liderança tirânica, ok? O poder é complexo. Pode ser usado para o mal, ou seja, temor, terror ou tirania, ou para o bem, por meio de realizações. Amós condenou Edom porque esse povo negligenciara uma utilidade sutil, mas importante do poder, a proteção dos indefesos. Muitos dos profetas de Deus advertiram os líderes acerca de ignorar o clamor dos fracos. Os reis de Israel foram instruídos a protegê-los com sua autoridade, segundo os padrões de Deus. Essa é uma das razões pelas quais o líder recebe poder. O líder que constata abuso de poder dentro de sua organização é moralmente responsável pela solução do problema. O líder tem a responsabilidade de utilizar seu poder para ajudar a organização a atingir seus objetivos. Mas, ao fazê-lo, precisa tomar cuidado para não usar o poder de forma inapropriada. Quantas pessoas nós já vimos usando esse poder de forma inapropriada? Muitas vezes a pergunta vai ser: o que leva você a saber que ele está agindo de uma forma inapropriada e você continua neste mesmo local, só recebendo as patadas, as reclamações, e não existe uma pessoa, no caso ele mesmo, para chegar, para conversar,
para ajudar, para ver o que é que pode resolver, né? Colaborar para que você consiga dar passos maiores. A ordem bíblica acerca do poder é pouco valorizada hoje em dia. Quanto aos que vivem em temor, terror, tirania, nas mãos de líderes oficiais ou naturais, dentro de uma organização, o uso mais apropriado e digno do poder executivo do líder será na tentativa de salvar tais pessoas daqueles que as oprimem. Ok? Então, assim, se você constata um abuso de poder de um líder seu com outros colaboradores, a responsabilidade é sua, e sabe que tem escutado das outras pessoas que o líder é tirano e você não está mudando por algum motivo, ok? Então, assim, pensa nisso, veja o que é que você pode melhorar se você está sendo esse líder tirano. A pergunta é, está me levando a eu ser tão tirano? O que é que não está agradando em mim que eu estou colocando isso para o outro, né? O que é que essa pessoa desperta em você? Qual a capacidade que essa pessoa tem que você não tem e gostaria de ter, e não tendo, você o massacra. Então, pensa sobre isso e vou deixar para você, nesta semana que a gente está finalizando Poder e Influência, a 19ª semana, eu vou deixar o texto para você memorizar, que está em Lucas 9:48. Então lhes disse: quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Ok? Então, gente, eu espero hoje, dia 12 de dezembro, que estejamos já comemorando a final, né, da, da Copa aí, o Brasil, com não sei com quem vai ser, mas que Deus nos abençoe e que seja uma vitória muito grande e linda para o nosso país. Um beijo, fiquem com Deus e a próxima semana, ou seja, a semana do dia 19, vai ser a última semana, é quando eu encerro o 20º episódio, eu encerro esse ano de 2022 e vamos traçar novos planos para 2023, ok? Beijos, fiquem com Deus. Tchau.